Oramos. Bendito e eterno Deus, neste momento, Senhor, aqui estamos levantando a voz de oração para falar contigo. Deus querido, pedindo pela tua graça e a tua misericórdia. Jesus querido, que o Senhor venha nos assistir aqui nesta noite. Jesus querido, eu peço a ti, Senhor, que derrama, Senhor, a tua manifestação e não tira o teu espírito, Senhor, aqui neste lugar. Deus querido, eu te peço, meu Deus, vem, Senhor, vem abençoar, vem trazer, Senhor, a tua graça. Vem trazer a tua bênção e vem, Senhor, derramar teu Espírito aqui, e eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero passar a oportunidade para nossa pastora entoar o hino da harpa. Logo após o hino, o microfone volta ao nosso pastor, quem é de direito. Glória a Deus. Nessa noite maravilhosa, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar nessa noite, né? Nos alegrar na presença do Senhor. Vamos louvar o número 10. Número 10 nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Todos, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Vale só, não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim,
derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demo-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. 15, pedido do nosso pastor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia meu pecado castigado em Jesus. Foi ali que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu convido aqui o próprio presbítero Joaquim para fazer essa leitura da palavra do Senhor juntamente com toda a igreja. Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez.
Convido os irmãos para nós ler na palavra de Deus, que fica no livro de João, nas cartas de João. Primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, vamos começar no versículo 1, que disse: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Bendito Deus, Senhor, graças te dou, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e nos concedido de ser chamado Filho de Deus. Meu Deus, graças te dou, Senhor, e peço a ti, Senhor, que o Senhor dá oportunidade para que esta graça, Senhor, e essa oportunidade alcança, Senhor, e aqueles que for da tua vontade. Deus querido, eu peço a ti que tudo seja feito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade. Os irmãos que estão aqui presentes estiveram, eu creio que quase todos estiveram no último culto que teve aqui, o culto de ação de graça. Quem não estava aqui? Ah, não estava, né? Tá. Foi um culto abençoado, né? Porque houve uma divulgação, culto em ação de graça, por testemunho, ou seja, por milagres, né? Por aquilo que Deus concedeu ao seu servo. E, portanto, a sua família também estava reunida, o pastor lá da Linda Oeste. Foi um culto abençoado, tanto pela parte da manhã, como pela parte da noite, não é? E esse dia mesmo foi dia... Qual foi a data, ô presbítero? 11, não é? 11 de julho. Esse mesmo dia, nós oficializamos o nosso presbítero Joaquim Souto, né? Que faz parte da Igreja Assembleia de Deus Santa Confradespa, lá de Conceição. Esse dia mesmo a gente orou, dando posse para começar um trabalho aqui na sua casa, né? Isso foi algo que Deus colocou no coração dele e a gente conversou. E eu creio que Deus tem algo para realizar, porque tem muitas pessoas, né? Tem pessoas que realmente ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. Portanto, nós estamos aqui nessa sexta-feira. Era para ter vindo mais irmãos, mas por algum motivo, trabalho, não vieram. Mas sempre vai estar irmãos aqui de Conceição dando o apoio neste ponto de culto, né? Os irmãos sabem muito bem que todas as igrejas que foram fundadas sempre começou com um ponto de culto, não é? Sempre começou com um ponto de culto. Por exemplo, se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo saiu para pregar o evangelho, era nas casas, porque aquele tempo também era difícil, templos. Então, a maioria das igrejas que foram fundadas na época do apóstolo Paulo, dos discípulos,
eram na casa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Lídia. Lídia foi uma mulher que se converteu ao cristianismo e começou um trabalho na casa dela, né? Começou um trabalho, portanto, aqui tem um exemplo de uma mulher que se converteu e logo ela cedeu a sua casa para poder reunir os irmãos, porque até mesmo, mais uma vez, não tinha templo, né? Então nós estamos aqui em Peixilândia, o nosso presbítero, ele faz parte do nosso ministério, né? Veio lá da Lindoeste, já fazia parte lá na Lindoeste, e está conosco. E nós estamos aqui juntos para poder glorificar o nome do Senhor. É um ponto de culto, tá? Nós não viemos aqui para competir com ninguém, né? Cada um dos irmãos, cada um dos que estão aqui, que vivem aqui, né? Fique à vontade, né? Então, Deus, ele está em todo lugar também. Portanto, nesse lugar aqui, nesta casa, o Senhor estará sempre falando conosco através da sua palavra. Mas antes de nós darmos a oportunidade, quero fazer aqui a apresentação, tá? E, primeiramente, eu quero apresentar aqui os nossos 2 obreiros que vieram comigo. Aqui está o presbítero Ivandi, né? E está o presbítero Luiz. Presbítero Luiz. 2 presbíteros aí abençoados. Ó. Você sabia que presbítero é o homem da oração, da unção, né? E outro presbítero aqui também, né? Outro presbítero, 3 presbíteros, né? Que abenção, né? Nosso presbítero Joaquim Souto. Eu sou o pastor Antônio Viana, sou o pastor presidente lá da igreja em Conceição. Também é um trabalho que nós estamos ali realizando no Jardim Araguaia. E aqui estão esses obreiros. Os irmãos estão felizes com os nossos irmãos. Vamos dar um glória a Deus? Vamos dar bem-vindos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Apresentar minha esposa, missionária Valdecira. Missionária Valdecira. Agora eu vou apresentar os demais aqui que eu não conheço, viu? O presbítero, me ajude aqui. Apresente aí para mim, por favor. Você conhece mais que eu. Glória a Deus. Aqui está a irmã Carmosina. As 2 filhas, ou é neta? 2 netas. Ali está a outra jovem ali. E a dona Maria. Os irmãos querem receber esses nossos irmãos e amigos. Ali também está o irmão Cleitinho. Também ali. Se os irmãos querem estar felizes com a presença deles, vamos receber eles, dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ali também está o Antônio, meu irmão, e a tua companheira. Cadê o Ciote? Ficou tudo em casa. Os irmãos querem receber eles. Está minha irmã também, a irmã Joana, ali de Couto Magalhães. Os irmãos querem receber, se sentem honrados e felizes com a presença deles, vão me dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Tem alguém que não é evangélico ainda, que não pertence a nenhum ministério? Lá atrás, deixa eu ver. Tá. Só para a gente conhecer, tá? Não se preocupe não, só para a gente conhecer. Tá bom? Glória a Deus. Amém? Então, vocês, né, todos são bem-vindos a este lugar, amém? Em nome aqui do nosso presbítero, em nome dos obreiros, nós estamos aqui dando bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade aqui e vamos ouvir aqui um louvor. Minha esposa vai estar louvando, né? Logo após nós vamos dar uma oportunidade também para, se alguém do meio dos irmãos aqui, das irmãs, canta, né? A gente vai dar a oportunidade também. Aí o presbítero vai me ajudando aí. Glória a Deus. Mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deu certo. Filhos
Isso já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas filho, a sua oração chegou no meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. As lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxuga o seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Glória a Deus, aleluia. Vem luta, vem prova, mas Deus nos dá a vitória, amém? Porque para Ele não existe causa impossível. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxuga o seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxuga o seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez, enxuga o seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem alguma irmã que quer cantar? Glória a Deus. É? Quem canta? Da nossa irmã ali? Glória a Deus.
Se quiser cantar com playback, é bom. Ah, tá. Só os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria de estar aqui hoje. Primeiramente, queria contar uma história minha. Eu não era para mim estar aqui hoje, não, mas eu estou aqui graças a Deus. Quando eu era criança, mesmo minha mãe fala que eu tinha 1 ano e meio de idade, não sabia nada da vida. Porque criança tem a mente que não tem medo de nada. Eu caí dentro da cisterna e hoje eu estou aqui, graças a Deus. E minha mãe não acreditava, não, que Deus existia. Mas Deus, esse dia, Deus castigou ela. Caí dentro de uma cisterna, passei meia hora dentro dessa cisterna, me afogando. Deus mandou um sinal de sangue vivo no braço dela para ela acreditar que ele existia. Ela suplicou a Deus para mim estar aqui hoje. Graças a Deus eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele preparou um dia para vir buscar os escolhidos que preferiram sofrer por amor ao seu nome, não se envergonharam diante dos homens, aceitaram a ti. Assim como as virgens prudentes abandonaram os prazeres do mundo e se entregaram por inteiro a Jesus e viveram ali aos pés da sua cruz, não negaram a sua palavra e viveram na terra servindo a Jesus. O mundo não sabe desfrutar dessa glória e a igreja está aqui para compartilhar. Aproveita hoje a oportunidade. Quem sabe amanhã pode ser tarde demais. Hoje pedirão a sua alma, e o que tens preparado e para quem será? Será que és uma virgem prudente, esperando o teu noivo com a lamparina acesa? Eram 5 virgens loucas e 5 prudentes. As prudentes esperavam com a lamparina acesa e reserva para não faltar. E as 5 virgens loucas desfrutavam deste mundo, desprezaram o azeite e sua lamparina se apagou. Oh, aí vem o noivo, meia-noite se aproxima. A prudente então falou: vai e vê aonde tem esse azeite, peça a lâmpada se acender. Não espere, vai antes que seja tarde demais. E a louca, rindo delas, começou a falar: eu não vou perder meu tempo, porque na hora do arrebatamento eu empresto teu azeite e a gente se encontra lá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai-lhes ao seu encontro. Aí vem o noivo, sai-lhes ao seu encontro. E as loucas desesperadas gritaram: sempre sai-nos um pouco do vosso azeite.
Emprestai-nos, por favor. Emprestai-nos um pouco do vosso azeite. Empreste-nos, por favor. Por favor, por favor. Não há tempo a perder, a trombeta já soou. É hora de subir, o noivo já chamou. Quem estava preparado escutou sua voz. Não há tempo a perder, a trombeta já soou. É hora de subir, o noivo já chamou. Quem estava preparado escutou sua voz. O noivo chegou e a igreja levou. Quem estava preparado, a trombeta escutou. O noivo chegou e a igreja levou. Quem estava preparado, a trombeta escutou. Em um corpo transformado ficaremos, e frente a frente com o noivo estaremos. Em um corpo transformado estaremos, e frente a frente com o noivo estaremos. Não há tempo a perder, a trombeta já soou. É hora de subir, o noivo já chamou. Quem estava preparado escutou sua voz. Não há tempo a perder, a trombeta já soou. É hora de subir, o noivo já chamou. Quem estava preparado escutou sua voz. O noivo chegou e a igreja levou. Quem estava preparado, a trombeta escutou. O noivo chegou e a igreja levou. Quem estava preparado, a trombeta escutou. Vinde Amém. benditos de meu Pai. Nós vamos também ouvir aqui a palavra com o presbítero Joaquim, uma palavra aí. Glória a Deus. Logo após, o presbítero Luiz estará também com seu louvor aqui. Glória a Deus. Eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Naquela hora falando, eu esqueci de mencionar os irmãos. Aí está o Creitinho ali, é da Ministério de Anápolis. E a minha irmã do CA de Seta, ali em Couto Magalhães. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou feliz, confesso que estou feliz com Jesus e grato pela presença dos irmãos aqui nesta noite. Aqui nós estamos nossos irmãos em Cristo, ali estão nossos amigos, ali está aquela jovem, ali está a Dona Maria, aí está também nosso irmão em Cristo, o Creitinho, e a presença dos meus irmãos que está aqui. Eu fico muito feliz de vocês estar aqui para nos ajudar nesta noite. E o que eu quero dizer para vocês: escuta a voz de Deus quando falar com você, quando falar conosco. Escuta quando Deus falar. Abre o vosso coração para receber a palavra de Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Para mim, meus amados, é um motivo de muita alegria pela primeira vez estar aqui juntamente com os irmãos. Eu estava ansioso para vir naquela festa. Ali foi uma festa abençoada de Deus. Naquele dia, tantas maravilhas, tantos testemunhos. O Senhor naquele dia operou, falou com muita gente aqui através dos testemunhos. O que é que Ele faz e continua fazendo, né, meus amados? O irmão Luiz,
conhecia a palavra do Senhor. Não conhecia, ele conhecia cachaça. Aleluia. O irmão Luiz não andava na igreja, não congregava, nunca ia na igreja, não. Quando Jesus falou com ele, foi bebendo, usando bebo. Aleluia, as glórias a Deus. E hoje o irmão Luiz está aqui, louvando, pregando, fazendo a vontade do meu Senhor Jesus, porque Ele ama nós, meus amados. Além de a gente não fazer nada para Ele, e Ele não vai no meio dos bebos para falar conosco. Está vendo quem é Jesus? Jesus merece muito, gente. A gente adorar esse homem, o homem que morreu, o homem que se acabou a vida. Aleluia. Você já pensou o que ele tinha lá em cima para vir num lugar desse, morrer, sofrer, derramar o que tinha de sangue por causa de nós? Porque se não fosse Jesus, irmãos, nós não teremos aqui, não. Onde era que nós estávamos essas horas, hein? Aquele homem sofreu. Ele merece, gente. A gente se render aos pés daquele homem e fazer uma coisa por Jesus. Eita, se que me camara massa. Aleluias. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. E Ele já falou nesta noite e vai falar também. Aleluia, Jesus. Aleluias. Vai acontecer milagres hoje aqui. Eu posso sentir. Deus está neste lugar. Sua presença aqui é tão real. Hoje todo mal por terra cairão. Portas fechadas hoje irão se abrir. Quem chorava vai sorrir. Quem está triste vai cantar. O autor de todo existir, quando Ele quer agir, ninguém impedirá. Quando Ele ordena, milagres acontecem. O vento lhe obedece. O sol tem que parar. Não há problemas que Ele não possa resolver. Ele tem todo o poder. O seu nome é Jeová. Ele é tremendo, forte e poderoso. Nada pode nos deter. Onde Ele chega, a doença sai. Paralítico anda e o cego vê. Ele é o Deus do impossível. Eita, lamas. Ei, clamaste por a mim, seu cão. Receba a cura agora. Tome posse, mão, da tua vitória. Receba a cura agora. Tome posse, mão, da tua vitória. Eita, lama. Portas fechadas hoje irão se abrir. Quem chorava vai sorrir. Quem está triste vai cantar. O autor de todo existir, onde Ele quer agir, ninguém impedirá. Quando Ele ordena, milagres acontecem. O vento lhe obedece. O sol tem que parar. Não há problema que Ele não possa resolver. Ele tem todo o poder.
O seu nome é Jeová. Ele é tremendo, forte e poderoso. Nada pode nos deter. Onde ele chega, a doença sai. Paralítico anda e o cego vê. Eita lamas, triba sucleu. Eita massa, clima. E quem estiver ver, Hoje aqui clamasse, receba a cura. Agora tome posse, irmão, da tua vitória. Receba a cura. Agora tome posse, irmão, da tua vitória. receba Eita lá mais que missa. Eita lá baçuca massa. Aleluia, glória a Deus. Da tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É tão bom, meus amados, quando a pessoa abra a sua casa para Deus operar, para Deus fazer maravilha. Você está de paramí, clamassa, limica. O Senhor está de clamassa aqui neste clamassa. Ele tem muitas coisas a fazer, clamassa, liquimaressa. Aqui neste lugar o Senhor vai clamassa, limica. Vai ficar na história, micla, messa, lamassa. Eita, lamassa, clamassa. Aleluia, irmãos, aqui o poder de Deus é muito grande. Neste lugar aqui. Aleluia, glória a Deus, aqui eu estou, irmãos. Aleluia, só Deus da micla, massa. Sabendo que massa e cremessa é massa. Aleluia, lá massa e cremessa. Aleluia, amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos ouvir a irmã Alda também, nesta noite. Glória a Deus. Já já vamos entrar na palavra de Deus, meus amados irmãos. E cada dia que tiver culto aqui, aqueles que não receberem a oportunidade hoje, né? Fica para outro culto, né? E tem horário também. Glória a Deus. Irmã Alda. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho que ouço. Quebra este silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Chay. Teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Chay. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Só vou sair daqui
quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, vida. Não importa o que estão falando, tem vida, tem vida. Meus amados, as horas se passam muito rápido, não é? Nós temos também uma parte muito importante, e eu creio que durante o culto, não é? Ou no culto, uma parte importante é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela surge um efeito, não é? É comparada, inclusive, com uma espada de 2 gumes, que ela corta para a direita, corta para a esquerda, ela penetra, né, no ser mais profundo, ela discerne os pensamentos, é a palavra de Deus, não é? A Bíblia Sagrada, ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Aqui estão as profecias do Senhor. Portanto, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e começamos a pregar, nós começamos a falar, aí Deus opera através do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é muito, muito eficaz. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Aqui está o presbítero Ivandir. Ele vai estar aqui já com a palavra final. E vamos passar aqui para que ele possa transmitir a palavra de Deus. E os nossos irmãos, fiquem atentos, porque Deus, ele quer falar conosco. Ele continuará falando conosco através de sua palavra. A paz do Senhor. Vamos ler um versículo na palavra de Deus. 2 Crônicas, o capítulo 15. O versículo é o número 7. Aleluia. 2 Crônicas, o capítulo 15. E o versículo é o 7. Todos encontraram? Aleluia. 2 Crônicas, o capítulo é o 15 e o versículo 7. Que diz assim o versículo: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas obras, porque a vossa obra tem uma recompensa. Oh, aleluia. Vamos repetir? Do capítulo 15, o versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém?
Podeis assentar, os que puderem. E nós viemos aqui nesta noite para adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos na palavra de Deus que quando o Senhor se palmeava sobre essa terra, Ele fez uma grande missão, pregando o reino. E você vai ver que João Batista mandava que o povo arrependesse. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo, se nós arrependesse dos nossos pecados, daquilo que nós praticava, e entregasse aos pés do Senhor, nós ia morar no céu. E no dia de hoje nós entendemos que o evangelho está um pouco, às vezes, não defasado, mas muito desacreditado, mas continua sendo o evangelho. E o Deus que eu sirvo continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Esse Deus continua salvando. Que é uma grande importância quando o homem reconhece dos seus erros e faz uma confissão ao Senhor, entregando a Ele. Porque a nossa vida pertence a Ele. Que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Mas nós entendemos também que Deus fez grandes milagres e cura, aonde o homem não pode. Aonde às vezes o homem não dá conta, Deus vai e faz grandes coisas. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, ele entende o agir de Deus. Aleluia. E nós vimos que no Velho Testamento, quantos homens, aquele tempo, deixava às vezes por poucas coisas, se envolvia numas tendas, mudava as montanhas, lugar longe, e às vezes esquecia de adorar o nome do Senhor, e caía numa grande consequência, se envolvia às vezes com imagem de escultura, deixando de lado a palavra de Deus. Mas nós vamos ver que o início, esse versículo em que lemos, do capítulo 15, que chega ali então, veio, e o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Aquele homem cheio da presença de Deus. Porque quem comove não é o homem, quem comove é o Espírito de Deus. Quem fala comigo aqui hoje, fala com você, que você se sente, glorifica. Não é eu, nem os hinos que foram louvados, é a presença do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. O homem não tem poder de convencer ninguém, mas o homem tem uma autoridade de Deus. Quando ele está na presença de Deus, ele sente a glória e a mão de Deus. E ali chega Azarias, filho de Oded. Ele vai ao encontro a Asa, a tribo de Benjamim, que é a mesma tribo de Israel. E ele chega e diz: ouve-me, ó Asa, ouve-me, ó tribo de Benjamim. Deus vai estar contigo só quando você estiver com Ele. Mas se vocês deixar, Ele também o vos deixará. É por isso que estou vendo aqui, Ele dizendo, nação contra nação, está havendo uma grande desordem. Mas chega-vos, pois, a Deus, e Ele vai chegar a vós. Ele está dizendo: arrepende dos vossos pecados, porque Deus faz presente.
Arrepende dos teus pecados. Vamos ter uma união para Deus operar entre nós. Aleluia. Quando ele falava isso, ele disse: ouve-me. Ouve. Irmãos, é interessante quando o homem ouve a voz de Deus. Quando o homem entende o chamado de Deus. Aleluia. E ali, ele dizendo: eu estou vendo uma grande desavença. Eu estou vendo aqui um grande desentendimento. Chega-vos, pois, a Deus. Converte-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Mas eu vou dizer a você nesta noite. Não tem mal que resiste na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não tem enfermidade que resiste à presença de Deus. E quando ele manda aquele povo se chegava, pois, a Deus. Nós vimos em Juízes no capítulo de número 4. O versículo de número 3, o 6 por aí, diz que Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia o povo de Israel. O povo vivia oprimido, tudo que produzia era tomado, era roubado. Mas diz que eles voltaram a clamar ao Senhor e o Senhor respondeu. Aleluia! E eu quero dizer a você nesta noite, tamanha aflição, tamanhas adversidades que você enfrenta, se você voltar a clamar ao Senhor, o Senhor responde. Aleluia! Porque você reconheceu que precisa de Deus. Você entendeu que necessita da presença de Deus. Você vai ver em Samuel no capítulo 8. Quando Davi vai buscar a arca da casa de Obed-edom, diz que ali era o povo mais pobre daquela região, entre aquela nação de Manassés. Mas quando a arca chega até ali, diz que eles foram prósperos e abençoados na presença de Deus. Porque a arca representa a presença de Deus. Que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos abençoados. Aleluia! Quando nós estamos na presença de Deus, nós não tememos mal algum, porque nós entendemos que esse Deus ainda cura. Aleluia! Você vai ver que quando Pedro, no capítulo número 13, quando foi preso por Herodes, quando ali o anjo toca nele, e ele se levanta, estava às vezes algemado, ali encadeado, segurando por algumas correntes. Quando o anjo toca nele, diz: siga-me. Diz que ele levantou sem entender, mas quando ele olhou, ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele. E quando o homem entende que Deus está falando com ele, ele alcança a vitória para a glória de Deus. Aleluias. Bendito e adorado é o nome do Senhor nosso Deus. E ali, quando aquele povo estava numa grande desavença, aquele povo às vezes tinha perdido a noção, ou não tinha força de adorar, não tinha força mais de falar com Deus. Irmãos, quando o homem, ele às vezes se esfria na fé, possamos dizer assim, ele fica sem entender a voz de Deus. O inimigo coloca uma trava, o inimigo coloca um entendimento às vezes cego, mudo, para que ele não entenda a voz de Deus. Que a Bíblia diz que é só dois caminhos.
É o caminho que leva o homem à perdição, mas o caminho que leva o homem à salvação. Então é uma guerra espiritual que nós enfrentamos nos dias de hoje. Então quem tem o dom de Deus, ouve a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus chega, aquela mulher samaritana à beira do poço para tirar água, e ela começa a interrogar, Jesus começa a conversar, mas Jesus diz: se tu conhecesses, aleluia, se tu conhecesse o dom de Deus, aleluia. Então está dizendo que se nós conhecesse o dom de Deus, nós fazia a vontade de Deus. Se nós conhecesse o dom de Deus, nós andava na presença de Deus. Se nós conhecesse o dom de Deus, nós glorificava e adorava o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. E aquele povo diz que voltou a entender a voz de Deus. E quando entendeu, diz que asa com mais depressa. Ele diz: não desfaleça. Vai ter uma recompensa para aquele que não desistir. Vai ter uma recompensa para aquele que insistir. Apocalipse no capítulo 3, no versículo de número 8. Eu conheço a tua obras. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quem tem pouca força não pode fechar. Entretanto, porque tu guardaste a minha palavra e não nega o meu nome. Aleluia. O Espírito de Deus. O Senhor conhece as minhas obras. O Senhor conhece as tuas obras. O Senhor tem posto uma porta aberta diante de ti, diante de mim. Quem tem pouca força não pode fechar, porque tu não negaste a palavra de Deus. Aleluia. Bendito e adorado é o nome do Senhor nosso Deus. Diz que asa com mais depressa, começa a jogar fora. Oh, aleluia. Ui. Diz que asa chega aí na tua mãe. As abominações. Oh, glória. Aquilo que não prestava, não agradava a Deus, que ele começa a jogar fora. E quando ele começa a jogar fora, aquele povo tem um avivamento espiritual, porque nada que presta serve para adorar a Deus. Começa a jogar fora tudo que não presta. Não estou dizendo que você tenha, não. A palavra disse, começa, e diz que ele começou a jogar fora as abominações, e aquilo que não pertencia a Deus, e o povo volta a adorar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós vemos que Ezequias era um homem que temia Deus, fazia a vontade de Deus. Mas Deus usou o profeta Isaías. Isaías diz que chega numa direção e sobe ao palácio. E diz: Ezequias, tu morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor para ti. E quando fala isso, diz que Ezequias vira a parede, começa a chorar e invocar o nome do Senhor. Ele dizendo: Senhor, eu andei com um coração puro e reto na tua presença. Eu tenho feito o que tem te agradado, ó Deus. E diz que chora muitíssimo. Quando Isaías chega lá fora, escuta novamente um som que falava ao seu ouvido. Volta e diz a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia.
entendendo que quando o homem ou a mulher faz a vontade de Deus, Deus acrescenta a idade, Deus cura, Deus liberta, Deus dá saúde para a glória de Deus. Ui! Aleluia. Mas para isso temos que entender a voz de Deus. Temos que entender o que Deus quer que nós façamos. Aqui às vezes, já estou terminando. Eu tinha uma chácara querendo vender. 10 alqueires, titulada. Calcaria ela todinha, curralama, muito bem arrumada. Mas na época, está com 2 anos, eu só vendi ela 50 mil reais o alqueire. Foi um homem lá, me comprou ela. Não andavam lá para nos dizer, não, eu não compro porque eu não tenho condição. Não, mas você pega isso, você pega aquilo outro, não. Nós estávamos numa igreja, está mais ou menos com 2 anos. Uma mulher que nós nunca tínhamos visto. Chegou até a mim e disse, arruma as tuas malas. Daqui 30 dias Deus te tira desse lugar. Aleluia. Fiquei assim e disse, ela não sabe que eu estou vendendo terra. Ela não me conhece. Como que acontece isso? Fui para casa. Com uns 15 a 16 dias, chega um homem lá em casa, mais uma senhora. Ele disse, o senhor nunca vendeu a terra? Eu disse, nunca vendi. Ele disse, não, eu vim para ficar com a sua terra. O senhor dá ela por 500 mil, ainda vou ficar com ela. O senhor quer quantos dias para sair daqui? Eu digo, quantos dias o senhor me dá? Eu te dou 30 dias. Eu disse, eu não quero não. Eu não quero 30 dias não. Eu quero 15 dias só, vou sair daqui. E ele diz, então está feito o negócio, pode ir segunda-feira para a rua para receber o dinheiro. Aqueles que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Às vezes alguém não dá crédito, alguém não acredita, mas eu quero te dizer que esse Deus é o condutor, esse Deus é o provedor da minha vida e da tua vida. Aleluia. Nós vimos que quando Deus, o Espírito Santo, usando ali Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que manda chamar a Pedro. Pedro, sendo judeu, não queria atender o gentil. E quando vai, diz que Pedro, ao ele ser enviado, diz que Pedro sobe ao terraço e sente um estágio. Eu quero te dizer que um estágio, quando o homem está na presença de Deus, ele sente um algo gostoso. Ele sente um algo da presença de Deus. E quando Pedro chega, que Cornélio, aquelas crianças ajoelham a teus pés e diz, levanta-te, Cornélio, eu sou homem igual a ti, mas eu entendi agora que esse Deus que eu sirvo, que esse Deus que eu adoro, não faz exceção de pessoa. Esse Deus que eu sirvo não faz exceção de pessoa. Ele liberta, ele cura, ele não faz exceção por idade, ele não faz exceção por nada nesse mundo. Esse Deus que eu sirvo liberta a vida do homem. Aleluia. Assim, quando o homem reconhece. E você vai ver no versículo em que lemos, no 8, do capítulo 15, nós lemos o versículo 7. E você vê o versículo de número 8. E ouviu, pois, Asa, aleluia, ouviu estas palavras da profecia do profeta filho de Oded, e esforçou-se e tirou todas as abominações de toda a cidade, dos que entrava e dos que saía em montanha de Efraim,
removeu o altar do Senhor e ali adoraram para todo sempre. Aleluia. Irmãos, o homem quando sente, ou quando o homem está na presença de Deus, ele não perde as esperanças. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, mas se Deus prometeu, vai acontecer, porque não foi o homem, foi o Senhor dos Exércitos que te prometeu. Aleluia. Mas precisamos de fazer um concerto com o Senhor. Precisamos de ter um concerto com o Senhor. Nós vai ver que As ouviu a voz do profeta. As ouviu a voz do Espírito Santo. Ele remontou o altar do Senhor. Quando o homem entende, quando o homem renuncia, ele renova o altar do Senhor nosso Deus. Aleluia. Arai, manás, surimicanás. Eu sinto a mão de Deus aqui. Ui, ai, ai. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Ai, ui. Eu sinto a mão de Deus aqui. Então o que eu quero dizer? Quando o homem renuncia dos seus pecados, dos seus maus feitos, ele se restitui o altar de Deus e invoca e adora o nome do Senhor nosso Deus. Foi da mesma maneira no capítulo 11 de Evangelho de João, no versículo de número 23, quando Maria chega e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. A quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o homem de Deus não perde as esperanças por acreditar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Aleluia. E ele diz que quando Marta sai ao encontro, ele fica parado perto. Ela vai e conversa com ele. Se tu estivesse aqui, não tinha acontecido isso, não. Mas eu quero te dizer, nada para Deus é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto. Ele estava morto ali no sepulcro, mas elas não tinham perdido a esperança. Se deixar tudo e jogar fora aquilo que não vem da presença de Deus, e escuta a voz de Deus, escuta a palavra de Deus, renova-se as suas forças. Essa porta não vai permanecer fechada, porque quem abriu foi o Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar nesta noite a nós fazer uma oração. Araka namá surimika nahai. Aramai namá surimika nahai deka namá. Se colocar de pé, vamos dirigir sua oração-se a Deus. Ui! Ai, ai. Oh, aleluia. Bendito, ui. Eterno, amado Deus e Pai querido, obrigado, 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 Deus, por sentir a tua presença, ó Deus amado. Obrigado, Pai querido, pelos hinos que foram louvados aqui nesta noite, adoração ao teu nome. Obrigado, Deus, pelos testemunhas. Obrigado, Deus, por sentir a tua glória, a tua presença neste lugar. Eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Se adentrou alguém aqui nesta noite em busca de uma resposta, eu disse que o Senhor é a resposta.
Que o Senhor é a solução, ó Deus de Israel. Pai querido e amado Deus, ó, toma esse povo em tuas mãos, Senhor, e resolve, Deus. Eu não sei, mas o Senhor conhece. O Senhor é quem sonda, o Senhor é quem fala. Deus de Israel, nos abençoa e nos protege. Tome debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Arai na sure mai. Reka na ramai neka na sunei na manda. Toma em tuas mãos e o abençoa, eu te peço. Se vem em busca de um milagre, de uma cura, que o Senhor venha curar nesta noite. E eu creio, Deus, que o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado para todo sempre. Assim nós te pedimos e te adoramos em nome do teu Filho amado, que reina para todo sempre. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus, meus amados irmãos. Se tiver alguém que queira sentir o toque do Espírito de Deus e quer fazer um pacto com o Senhor, quer assumir o compromisso com o Senhor, nós temos esta autoridade do Senhor para orar, para interceder. Não por força e não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você foi tocado, sentiu o desejo, quer mudar a sua vida, ter paz, alegria, é claro que o Senhor é a nossa segurança. Ele nos dá a salvação, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá a paz, né? E o Senhor, Ele tem planos e propósito na vida de cada um, né? De repente você quer receber uma oração, uma reconciliação, algo. A gente está aqui para orarmos em nome de Jesus. Reconciliar. O nosso irmão aqui, ele sentiu de Deus, de nós orarmos. Ele está aqui reconciliando. Se tiver mais alguém que quer receber uma oração de reconciliação, né? De repente você está fraco na fé e quer vir aqui à frente, pode vir, né? De repente você também quer receber uma oração, já foi orado, para Deus operar com relação à cura. Mas em nome de Jesus, nós continuamos ainda orando aqui. Se você necessitar uma oração, se você estiver enfermo e precisa e necessita, venha aqui à frente. Vamos orar aqui pelo nosso amado. Cleito, né? Glória a Deus. Cleito, nós vamos estar orando por você, e Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Vamos pedir aqui para um obreiro. O presbítero fica aqui do lado dele. Fica do lado dele aí. E isso. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, apresentamos, Senhor Deus, esta vida nas tuas mãos, meu Pai querido. Meu Senhor, eu não conheço, estou vendo por primeira vez. É conhecido aqui do nosso presbítero e conhecido de muitas pessoas. Mas o Senhor conhece desde o ventre, ó Senhor da glória. E ele sentiu, Senhor, de reconciliar, Senhor, para que esteja o Pai em comunhão com o Senhor. Nós não conhecemos o profundo, mas o Senhor conhece o profundo, o ser de cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando toda barreira, vai tirando todo impedimento, Senhor. Vai dando livramento, vai libertando, Senhor, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Pai, neste momento, que o Teu Espírito, Senhor, possa entrar e fazer, Senhor Deus, maravilha no seu coração. Tirando, Senhor Deus, aleluia, os impedimentos e os obstáculos. E a partir deste momento, Senhor, dá força a esta vida. Dá força, Senhor Deus, a este homem, para que ele prossiga, Senhor Deus, te servindo, congregando, buscando a sua presença. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai lançando por terra, vai libertando, vai tirando todo o mal. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, e limpa as iniquidades, pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos livre em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus continue com sua vida. Depois a gente vai estar conversando direitinho. O presbítero conhece bem você, tá? Então, irmãos, nós vamos terminar agora, né, presbítero? Vamos terminar. Você tem algum anúncio aqui? Os irmãos podem assentar? Eu quero dizer para os irmãos, eu não vou falar o nome da pessoa, porque ainda não foi passado pelos médicos ainda. Mas algum dos irmãos que estavam aqui à noite, eu acho que lembra quando o pastor Francisco falou que iria oração, que Deus ia curar. Aí teve uma irmã que falou para nós hoje, que quando ele falou, coloca a mão no lugar, essa pessoa descolocou as duas mãos, uma em cima da outra. E dizendo ela que quando o pastor estava orando e ministrou a cura, ela disse que sentiu uma mão passando entre uma mão e outra dela. Diz que aquela mão passou entre uma e a outra. E daquele momento em diante ela não sentiu mais a dor. E até hoje ainda não sentiu mais a dor. Ainda não começou a usar os remédios que era para usar. Mas, porém, ela vai passar novamente pelo médico e ver o que o médico vai responder. Esse aí, eu não vou revelar o nome, porque não foi passado pelo médico, igual eu falei. Mas é quase 100% que Deus fez a obra naquele dia, na hora que o pastor ministrou a cura. Meus amados, Deus, ele continua curando, viu? Deus nunca mudou, continua curando, depende da fé. Deus, ele faz maravilhas, viu, irmãos? Queremos agradecer aos nossos amados irmãos, né, familiares, você que veio de culto. Eu sou o pastor Antônio Viana, estamos ali em Conceição. Fui missionário também 15 anos na Bolívia, trabalhei lá. E estou com um ano aqui em Conceição. Antes eu estava lá em Xinguara, mas antes de Xinguara eu estava em Alto La Paz, Bolívia. E lá nós passamos 15 anos trabalhando na obra missionária. Os irmãos que gostam de pesquisar no YouTube, né? Eu sei que a maioria pesquisa no YouTube. Você procura lá Confradespa CDA. O que é? Conceição do Araguaia. O nome muito grande é coloca CDA. Coloque Confradespa CDA. Aí lá nós temos vídeos, a gente grava mensagens, lá tem escola bíblica, né? Tem muita coisa lá. Eu tenho também uma rádio web, né? Então depois os irmãos procure lá Conceição do Araguaia, procure lá no Google Conceição do Araguaia e procure as rádios, mas procure uma rádio assim, Rádio Web Despertar da Vida, é uma rádio evangélica. Nós temos aí uma programação especial, amém? Meus amados, vamos ficar de pé e vamos terminar aqui. Muito obrigado. Irmãos, o seguinte, toda sexta-feira terá aqui o trabalho, né? Vai reunir aqui a família, aqueles que, né, vão estar vindo, e amigos, Deus vai estar trazendo, tá? Então, aqui nós vamos estar apoiando sempre também, viu, irmãos? Sempre vamos estar apoiando, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que aconteceu aqui, Senhor. E tenho a plena certeza, Senhor Deus, que esse trabalho aqui foi muito produtivo e continuará, Senhor Deus, produzindo frutos. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que cada um volte à sua casa, alegre, contente, cheio do Espírito Santo. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, continua abençoando este lar, a vida do nosso presbítero, da sua esposa e da família, Senhor. Aqueles que eu não conheço, mas em nome de Jesus, estende as tuas mãos, livra do homem mau, do assassino, livra, Senhor Deus, dos acidentes,
residentes, abençoa seus familiares. É assim o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos. Digam amém. Então procure lá no YouTube, Confradespa CDA, tá, irmãos?